Olá, bem-vindos a mais uma live da Radar, a nossa série de lives a respeito do planejamento estratégico. Essa é a nossa última live do ano, né? Vamos concluir aí a nossa série de lives a respeito do planejamento estratégico. Esse é o nosso objetivo hoje. A gente vai ser bem breve, né? Mas a gente espera que com esses insights que a gente vai passar para vocês, vocês possam concluir o planejamento estratégico de vocês para 2024. Bem importante a gente conseguir finalizar, né? Melhor do que começar algo, a gente precisa efetivamente finalizar. E o que a gente vai abordar hoje, nessa nossa live do planejamento estratégico, é justamente a fase final ali do planejamento, ou seja, a parte de implementação e acompanhamento dos resultados. Muitos escritórios, eles relatam para nós que a grande dificuldade muitas vezes não é só fazer o planejamento, elaborar o planejamento estratégico, mas de fato fazer com que ele aconteça, né? Fazer a sua implementação. Essa é uma grande dificuldade. Então nós vamos tentar aqui esclarecer para vocês alguns pontos para vocês ficarem atentos e o planejamento estratégico de vocês ser de fato um sucesso. Boa tarde, muito obrigada aí pela audiência, é um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá, né? Então vamos relembrar rapidinho todos os passos anteriores do planejamento estratégico. Quando a gente começa o planejamento estratégico, nós primeiro precisamos fazer, né, a análise SWOT, identificar aí as nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas ameaças, as nossas oportunidades, né? Fazendo essa leitura aí de cenário, eu já consigo ter bons indicativos. Lembrando que eu já tenho que ter definido comigo a minha missão, visão e valores, né? Porque são outros pilares importantíssimos que fazem com que depois eu possa executar, definir metas, objetivos do meu escritório. Então, importantíssimo esses dois passos, né? A análise SWOT, missão, visão e valores. Definido isso, eu já defini todos os meus objetivos para 2024. Desses objetivos eu desdobrei em metas para alcançar aqueles objetivos, então tudo isso já está definido. E também eu já tenho que ter definido os meus indicadores para que eu possa de fato fazer esse acompanhamento do planejamento estratégico. Então, uma vez que eu defini os meus objetivos e as minhas metas, eu desdobrei isso em planos de ação, né, para cada um deles. E claro que para eu fazer esse acompanhamento, eu preciso definir indicadores. Então, vamos dar um exemplo aqui que fica bem fácil. Eu defini que para 2024 eu preciso aumentar o faturamento do meu escritório em 20%. Então eu vou ter que acompanhar para ver se de fato isso está acontecendo. Quais são os indicadores que eu vou acompanhar nesse exemplo do aumento de faturamento? Eu preciso estabelecer os meus indicadores dos meus custos, do meu faturamento efetivamente, das minhas receitas, né? E aí eu tenho que fazer esse acompanhamento para ver se de fato eu consigo aumentar, porque eu estou pensando, né? E aí, se eu estou falando de um faturamento líquido, eu preciso acompanhar, então, todas as minhas receitas, as minhas despesas, todos os meus indicadores financeiros, né? Se eu decidir que eu quero melhorar para 2024 o atendimento do meu cliente, às vezes é uma grande dificuldade dos escritórios hoje, realmente de fato fazer um atendimento eficaz. Com os diversos recursos que nós temos hoje, WhatsApp, redes sociais, enfim, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer um atendimento eficaz. Por quê? Porque essa comunicação com o cliente ela não está mais centralizada, né? E ela está muito descentralizada, e é um desafio hoje para o escritório conseguir fazer essa gestão dessas mensagens e desse atendimento e deixar o cliente satisfeito, né? Porque muitas das vezes a gente não consegue atender dentro daquele prazo que ele quer, que ele necessita. Então a gente precisa fazer um acompanhamento disso. Aí eu vou estabelecer os meus indicadores, ou seja, quantos atendimentos eu consegui fazer no WhatsApp, quantos eu atendi dentro do prazo que eu estabeleci, ou seja, todos os meus clientes
terão respostas em até no máximo 24 horas da data da mensagem, né? Conseguir realmente concentrar e centralizar essas mensagens, né? Essas demandas num lugar só, então ali eu consigo já estabelecer e fazer a gestão disso. Então eu preciso sim, né? Quando eu faço o planejamento estratégico e eu estabeleço uma meta que eu quero melhorar a eficiência, por exemplo, desse atendimento, dessa comunicação, eu preciso estabelecer também ali ações para que isso aconteça. Então está tudo muito descentralizado, cada advogado da minha equipe trata com o cliente através do seu celular pessoal, ou seja, lógico, eu tenho que concentrar isso em um lugar só. Então eu tenho que tomar essas ações e depois eu tenho que poder medir, eu preciso mensurar. Então nada mais, mais eficaz de você medir e mensurar quando você concentra isso tudo num lugar só. Então essa é uma dica importante aí. Então vamos imaginar que isso seja, esses sejam os nossos, algumas das metas que eu estabeleci para 2024 e aí eu preciso fazer esse acompanhamento, Então eu coloco lá no meu planejamento estratégico, no meu plano de ação, essas ações e aí eu vou monitorando todas essas ações mês a mês. Ou seja, todos os meses eu preciso sentar, parar e olhar e verificar todas as ações se elas foram feitas. Uma outra questão também bem importante que a gente traz para vocês é que nesse método, de eu entender quais são os meus objetivos-chave e acompanhar os meus resultados, isso a gente chama de um método OKR, que é um método muito utilizado, por exemplo, em empresas como o Google. Então ele é um método muito eficaz, ele é muito prático e ágil, é um método que a gente recomenda, tá? Por quê? Porque eu preciso responder à pergunta, O que objetivo eu quero alcançar? E com isso eu estabeleço um resultado e eu estabeleço como é que eu vou acompanhar isso. E aí quando eu tenho que fazer esse raciocínio, eu já consigo também estabelecer alguns planos de ação, para você poder atingir aquele objetivo. Como eu dei o exemplo da questão do atendimento, Eu quero melhorar a eficiência do meu atendimento. Eu quero que não tenha nenhuma reclamação, por exemplo, em 2024, de clientes que estão dizendo que eu não dou retorno, que eu não respondo. Isso é um grande desafio hoje em todos os escritórios. Então a gente precisa realmente ter atenção para isso e aí eu preciso estabelecer, que eu quero reduzir isso, eu quero reduzir esse desgaste com os meus clientes e quero melhorar essa eficiência desse atendimento. Vou centralizar, vou tomar as ações para isso, Vou centralizar essas mensagens, vou colocar tudo no WhatsApp Business, vou medir para ver se realmente a gente está conseguindo atender esse prazo de atendimento em até 24 horas, vou deixar claro para o meu cliente que eu vou atendê-lo em até 24 horas pelo próprio WhatsApp. Se for algo urgente, ele vai ligar no meu escritório no telefone fixo. Então eu estabeleço ali algumas regras e alinhamentos de expectativa com esse meu cliente e aí coloco isso tudo no meu planejamento estratégico, no plano de ação para que eu faça o acompanhamento mês a mês e verificar se estou evoluindo nesse sentido. Para chegar ali, eu estabeleço que em no máximo 3 meses eu vou estar com isso regularizado e vou acompanhando mês a mês, e monitorando para ver se de fato eu consigo manter, esse meu objetivo aí alcançado já durante todo o ano. Tá? Então, importantíssimo esse estabelecimento, principalmente dessa questão dos objetivos, chave que você traçou para 2024 e o acompanhamento desses resultados dessa forma. Tá? Então eu recomendo sempre fazer isso através de uma planilha de Excel, que é algo muito simples de construir, fazer e anotar, e fica fácil também a visualização. E também uma outra dica que eu entendo que é bem importante, que é a questão da gestão à vista. Tá? Esse é um termo que é muito utilizado em administração, que significa o quê? É eu deixar para a minha equipe muito claro quais são os objetivos que nós temos para 2024, estabelecer, deixar com a equipe isso, trazer para a equipe esses objetivos, trazer para a equipe quais foram as metas que nós estabelecemos e principalmente o plano de ação do escritório, envolver a equipe nisso.
e de alguma forma você conseguir tornar isso visível para essa equipe, para que a equipe possa ir acompanhando esses números e esses dados ao longo do mês. Isso vai fazer com que a equipe se engaje profundamente no objetivo total do escritório, tá? Então você trazer essa clareza e trazê-los também a responsabilidade pela execução de muitas dessas metas, vai fazer com que você engaje a sua equipe e traga realmente assim um senso de pertencimento bem interessante, que vai fazer com que você atinja esses objetivos de uma forma bem mais eficaz, muito mais rápida, né? E trazer a clareza desses números. Então, assim, se o escritório possui tecnologia suficiente para isso, né? Tem lá seus dashboards, trabalha já com Power BI, consegue transparecer, deixar isso, né, totalmente visível, ótimo, excelente, né? Se você detém essa tecnologia. Se você não detém essa tecnologia, basta fazer uma reunião mensal para falar sobre esses números, esses dados, o que foi possível fazer, o que foi feito, né? Até inclusive parabenizar quem conseguiu atingir aquelas metas daquele mês. Então fazer ali até uma espécie de uma confraternização e pelo atingimento dessas metas, com certeza você vai trazer a sua equipe muito mais próxima da sua gestão, né? E você vai conseguir, com certeza, fazer com que esses objetivos sejam atingidos de uma forma mais rápida, porque a equipe, sabendo qual é o objetivo, ela também corre atrás e ela se empenha para fazer isso tudo acontecer junto, né, com os sócios de capital aí, tá? Então é importante essa aproximação. E aí isso a gente chama de gestão à vista, né? Então não adianta nada também os sócios se fecharem, né, nas suas salas, não comunicar nada, simplesmente ir tentando, né, fazer todas as atividades, as tarefas sem envolver a equipe, né? Talvez não confiar tanto que a equipe tenha de fato capacidade ou interesse que seja. É importante que o sócio saia da sua sala, tá? Saia da sua sala, comunique-se com a sua equipe, traga a sua equipe para perto também da gestão dos objetivos, isso é muito importante, tá? Então, assim, ter essa ação junto com a equipe vai fazer com que você consiga muito mais eficiência, né? A equipe se compromete e tudo funciona muito bem, tá? Então, essa é a questão da gestão à vista, que também é uma outra dica bem importante que a gente traz para vocês. Então, hoje, né, nessa nossa live, eu trouxe para vocês esses elementos importantes aí, esses insights importantes a respeito do planejamento estratégico na fase implementação, né, e acompanhamento dos resultados. Sem isso, não adianta nada. Não adianta nada só eu planejar e não acompanhar essa execução, porque aí as coisas realmente não caminham, né? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito de algum ponto do planejamento estratégico, né? Espero que vocês estejam aí com o planejamento estratégico de vocês já quase finalizado, né? Se tiverem alguma dificuldade em relação a alguma questão, pode nos acionar aqui, conversamos. Hoje é a nossa última live, mas a gente fica aí à disposição para poder conversar com vocês, quem sabe auxiliá-los, né? Fazer o planejamento junto com vocês. É um momento importante para o escritório, e lembrando sempre que tem que estar alinhada a missão, visão e valores do escritório, tá? Então, assim, tem que ter isso alinhado. Às vezes tem advogados que entendem que a missão, visão e valores são só frases bonitas para colocar no site, e não são, tá? Até você nem precisa colocar no site, algo muito mais interno que você precisa ter com você, com a sua equipe, né? E realmente praticado. É isso que é o mais importante. E é isso que vai te nortear para todas as tuas próximas ações, para a definição desses objetivos e das metas, né? Se eu defino lá na minha visão que eu quero ser reconhecido, renomado na minha área de atuação, no meu estado, nos próximos 5 anos, isso já vai nortear muito das minhas ações, das minhas metas, o que eu preciso fazer para alcançar nesses próximos 5 anos, né? Então veja como a visão ela é importante, né? E a missão está ali colocando todo um pano de fundo em cima disso tudo, né? A missão quer dizer o que
qual é o propósito do meu escritório, por que o meu escritório existe, né? Por que eu montei esse escritório? Qual que é o meu principal propósito aqui com a minha atuação, a forma como eu atendo, a forma como eu quero me colocar para a sociedade, né, a respeito dos meus serviços jurídicos, né? Então, assim, por isso que é importantíssimo que vocês definam os objetivos e tendo sempre esses elementos como norteadores, né? Missão, visão e valores, tá? Que bom, Lauriane, realmente, né? Essa questão da missão, visão e valores, muitas das vezes traz realmente dificuldades ali, né? A gente não está muito habituado, né, a isso. Então, até relembrando aqui com vocês a respeito disso, né? Então, a missão é o propósito, né? Qual é o meu propósito? O que eu tenho em mente com o meu escritório? O que eu quero atender? Que público que eu quero atender? Como é que eu quero ser reconhecido, né? E a visão, ela é justamente algo que eu tenho ali num prazo definido, como que eu quero ser enxergado dentro daquele prazo que eu defini, que eu estabeleci, o que eu pretendo alcançar nesse lapso temporal, né? E os valores são aquilo que eu tenho como inegociável, né? É aquilo que norteia toda a minha ação, meu atendimento, né? O que eu espero ser reconhecido dessa forma, né? Assim, sou um escritório ético, sou um escritório que tem um diferencial importante de atendimento, de qualidade técnica, tem outras questões assim também que são importantes a gente colocar, né? Então, os valores, os diferenciais que o escritório possui, tá? Então, o planejamento estratégico, gente, nessa fase final ali, ela é importantíssima. Não adianta só eu colocar ali as metas, os objetivos, eu preciso já deixar isso estabelecido. Para quê? Para quando eu chegar em janeiro, já é o meu mês 1 para eu fazer o acompanhamento. Vai chegar no final do mês de janeiro, eu tenho que fazer o acompanhamento e entender, anotar todos os meus indicadores, ver os meus números e enxergar se eu estou nesse caminho certo ou não, tá? Então, janeiro, mesmo que, poxa, mas eu tirei férias, teve o recesso, só estou começando mesmo a voltar no dia 20, né? Então, deixa tudo preparado, já deixa tudo organizado, ainda que não tenha tantos dias úteis assim para execução, mas sim, é o mês 1, né? O teu mês 1 não é fevereiro, o teu mês 1 é janeiro. Quando a gente começa a olhar para o nosso escritório dessa forma, com esse olhar, né, de empresa mesmo, e considerando que janeiro não é perdido, é um mês que está aqui, que enfim, as contas chegam também, os boletos não deixam de chegar em janeiro, né? Então a gente tem que considerar que sim, é um mês que eu tenho que planejar, eu tenho que executar também, ainda que não seja integralmente, mas sim, ele é o meu mês 1, né? Não deixar para começar só em fevereiro. Eu preciso saber que eu tenho 12 meses no ano para executar e para atingir os meus objetivos e as minhas metas, e aí sim fazer o escritório prosperar, tá? Então isso é um ponto bem importante, a gente precisa olhar dessa forma para o escritório, tá bem? E é isso, pessoal, essas são a nossa última live. Agradeço aí muito a presença de vocês. Enfim, a gente está aí no Spotify, no YouTube. Se quiser depois passar esse conteúdo, se te interessou, se você achou valioso e pensa que tem mais alguém que possa precisar, enfim, desses insights, recomendar ali, acessar no nosso YouTube, Spotify. E aí vocês vão poder entender um pouquinho mais, pegar toda a série de lives e quem sabe aí fazer o planejamento estratégico se ainda não fez, né? Sempre é tempo, antes tarde do que mais tarde, o importante é fazer. Aí a gente fica aqui à disposição de vocês, para o que vocês precisarem. Espero que em 2024 a gente consiga fazer aí mais lives interessantes, com conteúdos que vocês gostem. Fiquem sempre à vontade para nos sugerir temas. A gente é bem aberto para poder contribuir com vocês, tá bem? Tá joia, pessoal, muitíssimo obrigada, uma ótima tarde e contem conosco aqui com a Radar e nos acompanhem aí nas nossas redes. Então, um abraço e até mais, um bom fim de ano, boas festas para todo mundo.